A família Dixon era uma família proveniente da África do Sul, que se mudou para a Nova Zelândia por conta de uma boa proposta de trabalho. Tudo parecia estar indo muito bem na vida da família no novo país, mas em 16 de setembro de 2021, pouco tempo depois deles se mudarem, ocorreu um crime que não só destruiu a família Dixon, como também chocou a população local. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do triste e revoltante caso da família Dixon, um caso que aconteceu na Nova Zelândia e é considerado um dos piores crimes já ocorridos por lá. Mas antes de começarmos, não sai daí que eu tenho um recadinho rápido para vocês. E o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Manual. A Manual é uma empresa que tem ajudado homens no mundo inteiro a se recuperarem da queda capilar. O tratamento deles é tão eficaz que, para vocês terem uma ideia, só aqui no Brasil, mais de 150 mil homens já foram ajudados a tratar a sua calvície pela Manual. Nós homens sabemos como a queda capilar pode afetar a nossa autoestima, e a Manual está aí para isso, para nos ajudar nessa questão. Lembrando que o quanto antes você der início ao tratamento, maiores as chances de ter um resultado mais expressivo. Para se ter acesso aos produtos da Manual é tudo muito simples. Primeiro você irá acessar o site deles, onde irá responder um questionário médico online. Através desse questionário, será montado um tratamento ideal para você por um médico especialista. Você ainda poderá contar com acompanhamento clínico, no qual você terá um canal aberto com especialistas para tirar qualquer dúvida médica, sem nenhum custo adicional. O tratamento tem que ser contínuo, e geralmente os resultados aparecem com 4 meses. Além de tudo isso, o frete é grátis e a embalagem do kit é bem discreta. Esse foi o kit que a Manual me mandou. Como podem ver, tem total descrição. Ficou interessado? Então eu tenho uma ótima notícia. Usando o meu cupom JULIO40, você terá 40% de desconto na compra do seu primeiro kit da Manual. Lembrando que essa promoção é limitada e só é válida na compra do primeiro kit. Bora aproveitar esse super desconto e toda a praticidade que a Manual oferece. Eu vou deixar o link deles na minha descrição e também no meu comentário fixado. Manual, muito obrigado pelo patrocínio e sem mais delongas, bora pro vídeo. Para termos um entendimento melhor de tudo o que se passou, precisamos voltar no tempo para sabermos um pouco mais sobre uma das figuras centrais desse caso, Lauren Dixon. Lauren Anne Dixon nasceu e cresceu em Petrólea, uma cidade com quase 3 milhões de habitantes localizada na África do Sul e que é a capital administrativa do país. Ela é filha do casal Malcolm e Wendy Fox. De acordo com fontes, Lauren teve muita dificuldade de se adaptar à sua escola. Ela não conseguia fazer amigos, era alvo de brincadeira de mau gosto e dificilmente era convidada para as festas dos colegas de escola e até mesmo os bailes. Ela foi descrita por seus professores como muito perfeccionista. E muito organizada, mas também muito ansiosa ao ponto de achar que tudo poderia dar errado. Com apenas 15 anos, ela já era vista como uma pessoa muito deprimida e também muito ansiosa. Mas apesar de todos esses problemas, Lauren também era muito inteligente, e depois que se formou no ensino médio, ela passou a estudar medicina na Universidade da Cidade do Cabo, se graduando em 2004. Após a sua graduação, ela se tornou clínica geral. Um ano depois, em 2005, Lauren atuou como médica na área rural de Petrólea, e nessa mesma época, ela conheceu um homem chamado Graham Dixon. Graham, assim como Lauren, também era médico e atuava como cirurgião ortopédico. Logo após se conhecerem, os dois começaram a ficar próximos e em pouco tempo deram início a um relacionamento. Lauren e Graham se casaram em 2006 e a partir daí começaram a fazer planos para o futuro. Um dos sonhos do casal era ter filhos. Eles queriam ter muitos filhos e constituir uma grande família. Contudo, Lauren tinha problemas de fertilidade e devido a isso, ela não conseguia engravidar. A mulher passou por inúmeros tratamentos. Ela chegou a fazer fertilização in vitro 17 vezes, uma mais dolorosa que a outra, segundo ela mesma. No fim, nem isso funcionou, e o casal, que já estava desanimado, precisou recorrer a doadoras de óvulos. Em 2013, Lauren finalmente conseguiu engravidar,
era uma menina que foi nomeada de Sarah. O casal ficou muito feliz, mas logo essa felicidade se transformou em tristeza. Infelizmente, Sarah nasceu muito prematura, com apenas 5 meses de gestação, e devido a isso, a menina faleceu pouco tempo depois. O casal, obviamente, ficou arrasado. Lauren chorou todos os dias durante meses, e a perda da filha teve um grande impacto em sua saúde mental. Ela mal conseguia realizar coisas simples, tais como lavar a louça ou até mesmo ir ao banheiro. Depois disso, ela não voltou mais ao trabalho e passou a atuar como cirurgiã assistente do marido em meio período. Apesar de toda a tristeza e o impacto mental que a perda da primeira filha causou no casal, eles não desistiram e continuaram com os tratamentos de fertilização. No ano de 2014, Lauren conseguiu engravidar novamente e em setembro, no mesmo ano, ela deu à luz a outra menina, a quem nomeou de Liane. Liane nasceu saudável, algo que deixou o casal muito aliviado, pois eles tinham medo de acontecer o mesmo que aconteceu com a outra filha Sarah. No entanto, quem não estava bem era Lauren. A mulher ficou muito deprimida após o nascimento de Liane e teve uma enorme dificuldade em lidar com a maternidade. No ano de 2018, Lauren engravidou novamente por fertilização in vitro. Dessa vez, ela estava esperando gêmeas. Maya e Carla, que foram os nomes escolhidos por ela, nasceram em novembro daquele mesmo ano. Uma das meninas, Carla, nasceu com fenda palatina, também conhecido como lábio leporino, mas os médicos disseram que Lauren e Graham não precisavam se preocupar. O casal estava muito feliz. A família estava aumentando como eles sempre quiseram. Contudo, Lauren novamente ficou muito deprimida após o nascimento das filhas e teve uma enorme dificuldade de se conectar com elas. Para superar isso, Lauren começou a tomar remédios controlados e até fez terapia. Ela também decidiu abandonar de vez a sua carreira como médica para poder ficar mais tempo em casa com as filhas. Lauren dizia a pessoas próximas que amava suas filhas, mas achava a criação delas extremamente desafiadora. Nessa mesma época, Lauren e Graham contrataram uma babá chamada Maria Mendes Sibanione, que trabalharia para a família por mais de um ano. No ano de 2019, o casal decidiu ir morar na Nova Zelândia. Eles tinham planos de se mudar em agosto de 2020, mas esses planos foram frustrados devido ao vírus global e também por questões de imigração. Apesar do isolamento, Lauren teve uma melhora significativa em sua saúde mental entre o final de 2020 e junho de 2021. Ela até chegou a participar de um programa de bem-estar. Porém, devido à agitação política que a África do Sul estava passando após a prisão do ex-presidente Jacob Zuma, que culminou em inúmeros atos de violência, Lauren teve uma piora. A mulher ficou extremamente paranoica e passou a temer pela segurança de suas filhas. Ela dormiu com uma pistola 9mm ao seu lado por vários dias, mesmo com a reprovação de tal atitude por parte do seu marido. Ela acreditava que, a qualquer momento, a sua casa poderia ser invadida e o pior pudesse acontecer a toda a sua família. Mas, para o bem da família, pelo menos até aquele momento, o visto de trabalho de habilidades essenciais de Graham foi aprovado pela imigração da Nova Zelândia. Com isso, a família migrou para o país em 26 de agosto de 2021, mas o que era para ser algo bom acabou se tornando um pesadelo para Lauren, segundo ela mesma. A família teve que seguir o protocolo do país e ficaram 2 semanas em quarentena em um hotel em Auckland, a cidade mais populosa da Nova Zelândia. Lauren descreveu a experiência como o inferno na Terra. Segundo ela, o quarto em que ficou hospedada com a família por 2 semanas era pequeno, assustador e nojento. Aqui, a saúde mental dela começou a piorar novamente, e ela começou a ficar paranoica com coisas como as suas filhas serem destratadas no país por serem estrangeiras. Passadas 2 semanas, a família foi liberada em 11 de setembro de 2021. Eles se estabeleceram na cidade de Timaru. Graham, o marido de Lauren, achou que depois que eles se estabelecessem no país, as coisas iriam melhorar, mas ele estava errado. Lauren reclamava de tudo. Ela se dizia infeliz e arrependida de ter se mudado. Segundo ela, a casa para a qual eles se mudaram era fria e deprimente, e não se parecia em nada com a casa que tinham na África do Sul,
e não tinha todo o luxo que ela estava acostumada. Ela também não gostava muito dos vizinhos e achava o povo da Nova Zelândia hostil. Pensando em tudo isso, a mulher se convenceu de que havia cometido um erro terrível ao emigrar para a Nova Zelândia. Assim que a família chegou em Timaru, Graham começou a trabalhar imediatamente, muitas vezes trabalhando até tarde, enquanto que Lauren ficava isolada em casa sozinha com as 3 filhas. Obviamente, isso fez com que a sua saúde mental, que já não estava boa, piorasse. Ninguém percebeu, mas Lauren era uma bomba relógio prestes a explodir. Então, em 16 de setembro, menos de uma semana depois da família ter chegado a Timaru, a tragédia aconteceu. O dia começou como qualquer outro. Lauren levou as filhas para a escola. Liane frequentava o segundo dia na escola cristã Timaru, enquanto que Carla e Maia frequentavam o primeiro dia na pré-escola. Depois de buscar as filhas na escola, Lauren as levou para passear em um parque. No meio do trajeto, Carla começou a fazer birra, algo que deixou a mulher muito irritada. Já no parque, tudo parecia normal, até que em dado momento, Lauren comentou com algumas mulheres que viu um homem tirando fotos de suas filhas. Não se sabe se isso realmente aconteceu ou se foi um delírio de sua mente já fragmentada, mas o que se sabe é que nesse ponto, a saúde mental de Lauren já havia se esgotado. Ela começou a acreditar que a Nova Zelândia era tão perigosa quanto a África do Sul, e pensamentos em sua cabeça que já eram ruins ficaram ainda piores. Na noite do mesmo dia, Graham, o marido de Lauren, saiu para jantar com colegas de trabalho, a deixando sozinha em casa com as 3 filhas do casal. Mais tarde, Lauren diria que naquela noite em especial, as meninas estavam mais bagunceiras do que o normal, jogando coisas de um lado para o outro e pulando nos móveis. Ela disse que tudo saiu do seu controle, e a única coisa que queria fazer naquele momento era fugir para bem longe. Antes ela tivesse feito isso, pois o que ela fez de fato foi muito pior. Em um estado dissociativo, Lauren foi até a garagem da casa e pegou braçadeiras que pertenciam ao seu marido, que inclusive haviam sido compradas por ele recentemente. Depois, ela reuniu todas as filhas em um só quarto e disse para elas que iria fazer lindos colares para cada uma com aquelas braçadeiras e pediu que elas as colocassem em seus pescoços. Lauren então começou a sufocar cada uma das filhas, começando por Carla, depois Liane e por último Maia. Como as meninas ainda estavam respirando, Lauren terminou de sufocá-las com uma toalha e cobertores. Enquanto Lauren tirava a vida das filhas, ela dizia para elas que estava muito doente e que logo iria partir, e devido a isso, ela não poderia deixá-las para trás, pois não sabia quem iria cuidar delas. Após cometer os crimes, a mulher foi até a cozinha, onde tentou tirar a própria vida com uma faca e também ingerindo diversos comprimidos. Algumas horas depois, Graham voltou para casa e foi surpreendido pela pior cena de sua vida. As suas filhas estavam todas em um quarto já sem vida, e a sua mulher estava na cozinha ferida e desacordada. Ao se aproximar de Lauren, ele tentou acordá-la, ao passo que a mulher apenas disse que era tarde demais, antes de entrar em um estado catatônico. Graham entrou em desespero e começou a correr pelas ruas pedindo socorro. Era por volta das 10 da noite, quando os vizinhos da família, que viram Graham desesperado correndo pela rua, acionaram a polícia. Ao chegarem na casa, a polícia encontrou os corpos das 3 meninas no quarto e Lauren na cozinha. Lauren recebeu os primeiros socorros e depois foi levada para o hospital. Graham também teve que ser levado ao hospital devido ao seu estado de choque. Já no dia seguinte, 17 de setembro, a polícia falou com Lauren no hospital, que admitiu ter tirado a vida das 3 filhas. Ela disse também que nunca sentiu aquele amor maternal instantâneo que as mães demonstram. Nesse mesmo dia, ela foi acusada formalmente pelos crimes cometidos. O crime chocou a Nova Zelândia e muitos não acreditavam que Lauren de fato fosse a responsável por ele. O caso teve enorme repercussão no país e também na África do Sul, que é o lugar de origem da família. O governo da Nova Zelândia anunciou que ajudaria os familiares do casal e das vítimas a viajar para o país e garantir um lugar em isolamento controlado de acordo com os requisitos de quarentena no país da época.
A ex-babá das meninas, Maria Cibanione, se disse muito triste e chocada durante uma entrevista. O funeral das meninas ocorreu em Petrólea, na África do Sul, e contou com vários familiares. Uma vigília à luz de velas foi realizada na rua da casa em que a família morava. Nessa vigília, Graham leu uma carta expressando perdão à sua esposa, honrando a memória de suas falecidas filhas e agradecendo a amigos e familiares na Nova Zelândia, África do Sul e em outros lugares. Algo semelhante também foi realizado em Petrólea em homenagem às meninas. Posteriormente, 2 memoriais em homenagem às 3 irmãs foram feitos, um em Timaru, na Nova Zelândia, e outro em Petrólea, na África do Sul. Em 18 de setembro de 2021, Lauren compareceu ao Tribunal Distrital de Timaru e mais tarde foi encaminhada para uma ala psiquiátrica forense no Hospital Rio Morton. Após alguns exames, foi determinado para que ela ficasse internada em uma unidade psiquiátrica desse hospital. Durante o tempo em que esteve internada no Hospital Rio Morton, Lauren foi avaliada por 5 psiquiatras e psicólogos forenses. Essas avaliações duraram mais de 53 horas. 3 dos profissionais que avaliaram Lauren concluíram que ela sofria de graves problemas mentais e a sua defesa poderia facilmente alegar insanidade durante o julgamento. Já os outros 2 profissionais concluíram que Lauren era mentalmente sã e sabia exatamente o que estava fazendo, e que o motivo dela ter tirado a vida das filhas era porque acreditava que iria falecer cedo e não queria que outra mulher cuidasse das meninas caso Graham se casasse novamente. Durante as investigações para tentar entender o que levou Lauren a cometer os crimes, a polícia descobriu que ela já havia comentado com seu psiquiatra na África do Sul sobre tirar a vida das suas filhas. Ela também chegou a comentar sobre isso com o próprio marido, que ficou muito preocupado e disse para ela que, depois que eles se mudassem para a Nova Zelândia, as coisas iriam melhorar. Em 5 de outubro de 2021, a advogada de Lauren solicitou que ela ficasse em prisão preventiva em uma ala psiquiátrica no Hospital Rio Morton até a data do seu julgamento. Essa solicitação foi aceita e o julgamento foi marcado para 17 de julho de 2023. Chegada a data, o julgamento de Lauren começou no Tribunal Superior de Christchurch. Os olhos de uma grande parte da população da Nova Zelândia e também da África do Sul estavam voltados para o tribunal. Vários familiares, tanto de Lauren quanto de Graham, viajaram para a Nova Zelândia para acompanharem o julgamento de perto. O júri escolhido era composto por 12 pessoas, sendo 8 mulheres e 4 homens. A primeira semana do julgamento se concentrou em reconstituir os acontecimentos do dia do crime. Policiais e socorristas que atenderam ao chamado naquele dia relataram com emoção que encontraram as meninas já sem vida em um dos quartos da casa. A confissão de Lauren, sem nenhum pingo de emoção, que foi feita aos policiais no dia seguinte ao crime e que foi gravada, foi apresentada durante o tribunal. O júri também assistiu ao depoimento de Graham prestado à polícia poucas horas depois de saber o que tinha acontecido. Nesse depoimento, foi possível ver o quanto o homem estava transtornado. Através de uma videoconferência, Graham falou perante o tribunal. Segundo ele, Lauren tinha um histórico de problemas mentais e estava lutando contra isso, mas afirmou que ela era uma mãe extremamente carinhosa e jamais imaginou que ela fosse capaz de fazer o que fez. Os pais de Lauren também falaram no tribunal. Segundo eles, a filha vinha tendo batalhas devido à sua saúde mental desde muito nova, e após a perda de sua primeira filha, Sarah, ela nunca mais foi a mesma. Depois, foi a vez dos 5 psiquiatras e psicólogos forenses que examinaram Lauren falarem no tribunal. Eles se mantiveram convictos em suas conclusões anteriores, na qual 3 deles afirmaram que Lauren sofria de graves problemas mentais ao ponto de poder alegar insanidade, enquanto que os outros 2 disseram que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Um analista forense digital da polícia afirmou no tribunal que Lauren havia feito 8 pesquisas no Google a respeito de doses de medicamentos que poderia usar no crime. Essas pesquisas foram excluídas por ela, mas a polícia conseguiu recuperar. Com essa informação, a acusação argumentou que Lauren poderia ter premeditado todo o crime, e se fosse isso, ela sabia exatamente o que estava fazendo. O julgamento durou no total 5 semanas, e no fim,
tanto a acusação quanto a defesa tiveram direito aos seus argumentos finais. A acusação insistiu que Lauren sabia exatamente o que estava fazendo e disse para o júri considerá-la culpada pelos crimes. Já a defesa fez um apelo mais voltado para a emoção, dizendo que Lauren era uma mãe amorosa que passou por muita coisa que causou um colapso mental total. Eles disseram que, se ela tivesse recebido cuidados psiquiátricos adequados, esta tragédia poderia ter sido evitada. O caso foi ao júri em 16 de agosto de 2023 e, após 15 horas de deliberação, saiu o veredito. Dos 12 jurados, 11 chegaram a uma conclusão: Lauren Dixon era culpada pelos crimes e deveria responder por eles como alguém normal. A decisão foi unânime de que, apesar de seus problemas de saúde mental, Lauren sabia exatamente o que estava fazendo quando tirou a vida de suas filhas. Ao ouvir o veredito, Lauren permaneceu imóvel e sem emoção, enquanto que os seus advogados e familiares caíram em lágrimas. Somente quando foi dada a ordem para que a levassem de volta ao Hospital Hill Morton, onde aguardaria sua sentença, foi que ela chorou. O veredito do júri dividiu a opinião pública. Uma parcela de quem acompanhava o caso achou justo que Lauren fosse considerada culpada pelos crimes. Já outra parcela considerou injusto, visto que a mulher apresentava diversos problemas mentais desde a sua infância e adolescência. Graham Dixon, o marido de Lauren e pai das vítimas, após a decisão do júri, disse que não havia vencedores ali. Ele voltou para a África do Sul meses antes do início do julgamento e está tentando seguir com a sua vida. O caso levantou um grande debate a respeito da saúde mental de mulheres que passam pela maternidade e não conseguem lidar muito bem com isso. Foram levantados diversos pontos sobre isso, tais como o apoio familiar e também profissional passa a ser imprescindível em uma fase como essa. Atualmente, Lauren Dixon se encontra em uma ala psiquiátrica do Hospital Hill Morton, em Christchurch, na Nova Zelândia. A sua sentença era para ter sido proferida no dia 19 de dezembro de 2023, mas foi adiada para o início de 2024. Segundo o que se sabe a respeito das leis da Nova Zelândia, é provável que Lauren Dixon seja sentenciada à prisão perpétua. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.